Ok? Bom dia a todos. Juntos mais uma vez, gravando uma palestra para transmissão no nosso canal do YouTube. Hoje aqui conosco, nosso querido amigo Gustavo, que nos trará o fruto, o resultado dos seus estudos, das suas reflexões, num tema que sempre nos é caro, sempre nos chega na hora mais apropriada. Nós sempre sugerimos que todos vocês acompanhem as nossas palestras, as atividades da casa, através do nosso site. Vocês podem verificar aqui atrás, www.rita.org.br. Não só terão as indicações das nossas palestras, da divulgação da doutrina espírita, como também outras informações muito importantes nesse período que antecede o nosso retorno às atividades da casa. Esse retorno ele está muito, como até disse o próprio Gustavo agora há pouco, controlada, será um retorno controlado dentro dos protocolos de segurança que essa situação em que estamos passando exige. Então, a partir do dia 15, nós teremos de volta as nossas reuniões presenciais, com um número bastante reduzido de presentes. Então é importante, é fundamental que todos vocês acessem, se possível, o nosso site. Lá vocês terão essas informações, tanto das datas de palestra, quanto dos cuidados a serem tomados por todos nós. Dito isso, vamos fazer uma prece para início da nossa palestra. Senhor Jesus, mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, pedimos que seja um ambiente, um momento de muita paz, que proporcione a cada um de nós a possibilidade de apreendermos cada reflexão que nos será trazida pelo nosso querido amigo Gustavo. Pedimos, Senhor, a Ti, aos amigos espirituais desta casa, a Maria de Nazaré e, sobretudo, a Deus, nosso Pai, a permissão para iniciarmos esta nossa reunião. Graças a Deus. Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus, que é o amigo incondicional das nossas vidas, esteja conosco agora e sempre. O evangelista João, no seu evangelho, capítulo 18 e seguintes, narra o momento final da vida de Jesus, da vida de nosso mestre. E especificamente no capítulo 18, ele narra o momento em que Jesus é levado diante do Sinédrio, diante daqueles homens que controlavam a vida política daquele povo. O primeiro com quem Jesus se encontra é Anás. Anás tinha sido sumo sacerdote em Jerusalém durante muito tempo. E no período da crucificação de Jesus, quem era o sumo sacerdote era Caifás, de quem Anás era sogro. Mas a passagem de Jesus com o antigo sumo sacerdote de Jerusalém, cunhada por João, tem um momento que é muito forte. Talvez um momento dos mais emblemáticos desse período final da vida de Jesus. Porque Jesus é levado diante dele e ele começa a interrogá-lo. E começa a perguntar a Jesus o que Jesus havia feito, o que Jesus havia pregado, o que ele havia dito. E em determinado momento, Jesus responde a Anás: eu tenho pregado nas praças públicas,
eu tenho pregado nas sinagogas, eu tenho pregado a natureza, e todo esse povo que está aí já me viu e já me ouviu. Tudo que eu tinha que dizer eu já disse. Convoque qualquer uma dessas pessoas que me ouviu e pergunte a eles o que eu disse. Eles serão muito melhor para você do que eu, porque eles vão dizer para você o que aprenderam de mim. E nesse momento um guarda que estava ali segurando Jesus como se ele fosse um perigoso preso, lhe dá um tapa no rosto, lhe dizendo que respondesse a pergunta de Anás. E nesse momento capital da sua vida, Jesus ainda encontra espaço para educar aquela alma. E graças ao evangelista João, trazer um importante ensinamento para todos nós. Porque ele vira para aquele guarda e diz a ele: se eu te fiz algum mal, me fala qual mal foi esse. Agora, se eu não te fiz nenhum mal, por que é que você me agride? Por que é que você me agride? A reflexão que Jesus provoca em nós é muito profunda. Porque ele está dizendo para aquele guarda ali: olha, eu entendo a tua função de guarda, eu entendo todo esse contexto aqui, armado, mas eu não entendo você, um ser pensante, não pensar antes de agir. Pense antes de agir. Era como se Jesus estivesse dizendo isso para aquele guarda e para cada um de nós. Pense antes de agir. O que te levou a tomar essa atitude? Se eu te fiz algum mal, me diga que mal foi esse. Agora, se eu não te fiz, por que você me agride? E essa fala de Jesus, ela nos remete ao fato de que, efetivamente, grande parte das vezes, nós não somos acostumados a pensar. Nós repetimos ações que muitas das vezes já viemos praticando. O Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, fala que a rotina é a ferrugem da vida mental. Ou seja, Emmanuel compara a nossa rotina, e aqui é importante a gente separar rotina de disciplina. Disciplina é um ato consciente de educar. A rotina é um hábito inconsciente de repetir atitudes. Então, Emmanuel compara a rotina a uma ferrugem da vida mental. A ferrugem, o que ela faz? A ferrugem, ela tira o movimento. Se a gente tem ali, por exemplo, duas engrenagens rodando, lubrificadas, a rotina, ou seja, a ferrugem, ela vai fazer com que essas engrenagens parem de rodar, com que esse sistema pare de funcionar. E por isso é tão profundo essa reflexão de Jesus. O Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, fala que a liberdade de agir e de pensar são os nossos maiores direitos. E aí, quando ele vai trabalhando o texto, Hamed nos diz que nós não agimos. Na grande maioria das vezes, nós reagimos. Ou seja, a ação pressupõe uma liberdade de pensar e uma liberdade de escolher o que fazer. A reação pressupõe um condicionante a uma ação anterior externa a mim. Então, quando o Hamed fala que nós reagimos ao invés de agir, ele está querendo dizer o seguinte: a tua atitude é condicionada pela atitude externa. Se não tiver atitude externa, não tem a tua atitude. E quando ele fala que nós não pensamos, mas sim seguimos padrões, ele se refere ao fato de que repetimos.
repetimos atitudes. E não nos questionamos como Jesus questiona o soldado, por que fez isso? Por que você tomou essa atitude? Como Santo Agostinho nos recomenda em O Livro dos Espíritos, já nas questões finais, quando ele fala e nos estimula a fazer como ele fazia. Ao final do dia, passar em revista o nosso dia e nos perguntarmos o porquê das nossas atitudes, nos perguntarmos se alguém teria algo contra nós por conta de uma atitude nossa. Então essa frase de Hamed e assim como a frase de Emmanuel, na verdade são derivativos da mensagem de Jesus cunhada em João no capítulo 18, né? Por que me bateste? A rotina é a ferrugem da vida mental. O pensar e o agir são os nossos maiores direitos. E eu faço essa introdução aqui porque o nosso tema dessa reflexão de hoje, ele vem do Livro dos Espíritos, questões 843 até 850, e se intitula O Livre-Arbítrio. Ou seja, a liberdade de pensar, a liberdade de agir. Esse é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Ou seja, todos os seres encarnados, todos os seres na fase hominal, eles possuem o livre-arbítrio. Todos nós possuímos a liberdade de pensar e de agir. Somos obreiros de nossas vidas, somos donos de nossos destinos. Esse é um princípio basilar cunhado pela doutrina espírita. Porém, conquanto esse seja um preceito, conquanto muitas das vezes nós repitamos essa frase, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade, não é pouco comum nos pegarmos, muitas das vezes, com pensamentos, né, que direcionam para a ideia do determinismo, que direcionam para a ideia da fatalidade. Por exemplo, quando a gente pensa assim, isso aconteceu na minha vida porque Deus quis que fosse assim. Aconteceu isso porque era o melhor a acontecer. Deus sabe o melhor para mim. Essas são expressões que muitas das vezes nós repetimos, se Deus quiser vai dar tudo certo. Essas são expressões que nós repetimos, muitas das vezes automaticamente, e que tem por trás um conceito na minha mente, em algum nível dela, tem por trás um conceito na minha mente de uma fatalidade, ou seja, de um determinismo, de que eu não tenho livre-arbítrio, porque se é Deus que está decidindo o que é melhor para mim, onde é que está o meu livre-arbítrio? Se Deus sabe o que é melhor para mim, se era para ser assim, ou então quando a gente pensa, esse encontro com essa casa ou com essa pessoa já estava planejado. Ou ainda, fulano parece fadado ao fracasso, tudo o que ele faz dá errado. Ou o oposto, para a gente não ser classificado de pessimista. Fulano tem um dedo de ouro, tudo que ele toca dá certo. Como se houvesse um planejamento para que com fulano tudo desse errado e para com ciclano tudo desse certo. Onde o livre-arbítrio? E aí, às vezes, de maneira ainda mais profunda, quando eu falo assim, quando alguma das pessoas que não estão assistindo essa palestra fala, porque nós estamos assistindo, nós não falamos isso. Quando alguém não está assistindo essa reflexão, fala, eu fui lá na cigana e a cigana disse que ia acontecer tal coisa e aconteceu. O tarô, ou a carta, ou o astro disse que ia acontecer tal coisa e aconteceu, estava escrito. Fulano sonhou que ia acontecer isso comigo, aconteceu. Onde o livre-arbítrio? Quando a gente fala do livre-arbítrio,
e quando a gente lê as questões do Livro dos Espíritos, ou melhor, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, porque ele é um livro de estudo, é fundamental que a gente vá além da letra. É fundamental que a gente questione as nossas crenças e os nossos valores, porque este livro aqui, o primeiro, codificado por Allan Kardec, ele traz uma pequena revolução na nossa forma de pensar, porque a doutrina espírita é também uma filosofia. E como tal, ela vai quebrar alguns paradigmas da nossa mente. Só que para ela quebrar esses paradigmas nossos, é preciso que a gente tenha contato com eles. Senão a gente vai repetir um conceito de Kardec ou dos espíritos cunhado no livro e não vai se dar conta de que no nosso conjunto de crença e de valores está em oposição com isso que a gente está pregando. É comum, às vezes, a gente ouvir também, ou pensar, ou imaginar, principalmente quando a gente está conversando com algum amigo espírita. Não, fulano agiu assim porque estava influenciado pelo espírito. Ou seja, foi o espírito que fez ele fazer aquilo. Não foi ele que fez. Então, falar de livre-arbítrio é falar de determinismo. É discutir essa questão central da nossa vida. Temos responsabilidade pelos nossos atos ou não temos responsabilidade pelos nossos atos? Somos livres, como fala Hamed, né? Como fala Jesus ao guarda, como fala Jesus a nós. Somos ou não somos livres para agir e para pensar? E em que grau somos? Porque a gente também pode imaginar o seguinte, não, há um percentual de determinismo e há um percentual de livre pensamento ou de livre ação. É assim? O que os espíritos que cunharam a doutrina espírita falam sobre isso? Porque essa é a questão por trás da ideia do livre-arbítrio, da ideia do determinismo, da ideia da fatalidade. Ou, se a gente quiser ampliar a questão, da ideia do planejamento reencarnatório, né? Quem já é espírita há algum tempo e já está um pouco acostumado em ler sobre espiritismo, sejam obras complementares, sejam as obras essenciais, já deve ter se deparado com esse termo. E aí, feito essa provocação a vocês, vamos ler algumas questões do Livro dos Espíritos que eu separei. São 5 questões que eu acredito que possa ajudar a gente entender um pouquinho o que os espíritos estão querendo dizer quando eles falam do livre-arbítrio, quando eles colocam o livre-arbítrio como um dos princípios basilares da doutrina espírita. Na questão 843, e se você não está com o livro na mão, pausa aí o vídeo, pega lá o livro para acompanhar. Essa é a vantagem, né? A gente sempre tem que ver algumas vantagens, essa é uma delas. Quando você assiste a palestra online não, quando você assiste a palestra na internet pelo YouTube, você pode dar o pause lá, pegar o livro, enfim. 843. Perguntou assim Kardec para os espíritos: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Ele foi direto, ele não fez rodeio como às vezes ele faz. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Ou seja, o homem é livre para agir? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar ou de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Quando a gente lê essa resposta, a gente se lembra da frase que eu falei aqui de Hamed. A liberdade de pensar e de agir são os nossos maiores direitos. Provavelmente a Hamed escreveu aquela frase inspirado por essa resposta dos espíritos a Kardec. Pois que tem a liberdade de pensar, ou seja, todos os seres encarnados no reino nominal têm a liberdade de pensar e, porque tem essa liberdade, tem igualmente a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Ora, aqui eles primeiro afirmam que nós temos a liberdade de pensar. E porque temos a liberdade de pensar, temos a liberdade de agir. Então, eles criam uma cadeia.
Ou seja, o agir deve ser uma consequência do pensar. E novamente a gente se remete a Jesus, quando questiona o guarda que agiu sem pensar. Então, os espíritos aqui começam a responder a Kardec: ora, o princípio fundamental do teu livre-arbítrio está no teu pensamento, porque uma vez que você pensa, uma vez que você analisa as questões à tua volta para tomar uma decisão, aí está o teu livre-arbítrio. Porque você analisou, você pensou, você elaborou e aí você processou, ou seja, você agiu. A ação ela é simplesmente uma consequência do ato de pensar. Mas para tal é preciso pensar. Não é possível ter um livre-arbítrio se há, por exemplo, a ferrugem mental, usando o termo de Emmanuel. Mas eles não fecham ainda a questão. E aí, na 844, Kardec pergunta assim: do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Acho que a pergunta é bem clara. Eu só vou ampliar um pouco a resposta, mas ele está perguntando se desde que nós nascemos, nós temos livre-arbítrio. Há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Então, os espíritos começam respondendo com base no mesmo princípio da questão anterior. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade que se desenvolve. Quase nula é a liberdade que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Aqui, os espíritos, apesar de estarem falando diretamente de uma encarnação, da vida de uma criança até a fase adulta, a gente pode ampliar isso e pensar no processo evolutivo do espírito, que adentra o rei nominal numa metáfora, numa simbologia de uma criança. E à medida que vai se desenvolver no intelecto moralmente, vai se transformando num adulto espiritual. E aí aqui ele dá a ideia de que o livre-arbítrio é uma conquista do ser. Então a capacidade do livre pensar e, consequentemente, do livre agir é uma conquista que nós fazemos. E aí eu posso voltar lá na questão de Hamed, quando ele afirma que a liberdade de pensar e de agir são os nossos maiores direitos, e dizer: a liberdade de pensar e agir são as nossas maiores conquistas enquanto espírito imortal. Porque à medida que vamos evoluindo, à medida que vamos ganhando capacidade de discernir o bem do mal, ou seja, que vamos pensando, que vamos ganhando capacidade de discernir a consequência dos nossos atos, vamos ganhando a capacidade de fazer melhores escolhas. Por isso que os espíritos colocam a lógica do livre-arbítrio fortemente ligada à nossa capacidade de pensar, à nossa capacidade de discernir, como Jesus provoca no guarda. Mais adiante, na 851, Kardec vai perguntar aos espíritos, ligando o tema fatalidade ao tema livre-arbítrio, naturalmente cunhado, como eu coloquei na provocação de algumas perguntas para vocês. Kardec pergunta assim: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a esse vocábulo? Ou seja, conforme o sentido de que fatalidade estava definido, previamente que seria assim. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Então, a pergunta de Kardec é essa que a gente está, de alguma forma, elaborando desde o início dessa reflexão. Resposta dos espíritos: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Eu dou uma pausa aqui na resposta. Então, olha a primeira frase. Fatalidade existe unicamente. Então, os espíritos já começam dizendo que há uma fatalidade.
Mas essa fatalidade está na escolha que esse espírito fez antes de encarnar desta ou daquela prova para vivenciar, para sofrer. Sofrer aqui no sentido de vivenciar. Então eles colocam que sim, há uma fatalidade, porém essa fatalidade ela está diretamente ligada à escolha das provas que esse espírito vai vivenciar na encarnação. E ele continua um pouquinho mais. Escolhendo-a, ou seja, as provas, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se vem a achar colocado. Então os espíritos já caminham um pouco mais, dizendo, olha, essa escolha que esse espírito fez antes de encarnar determina para ele uma espécie de destino, que esse destino é consequência da posição em que ele se acha colocado. A gente vai agora tentar descobrir, né, o que é isso que ele está chamando de posição em que o espírito está colocado. E aí ele continua na frase, na resposta, e elucida-se um pouco mais. Ele diz assim, falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Bom, aqui eles ampliam um pouco o entendimento que a gente vinha dando e dizendo assim, há um destino, esse destino para cada ser encarnado, esse destino ele é limitado às questões ou às provas escolhidas antes de reencarnar. Essas provas se materializam ou se traduzem pelas situações de vida. E aí ele conclui dizendo, porém, isso existe quando falamos no plural, das provas físicas, ou seja, das situações de vida em que um espírito encarna, e não das provas morais. Nas provas morais, ou seja, nas escolhas, na liberdade de pensar e, consequentemente, de agir dentro daquele contexto, o espírito é sempre livre. É isso que ele afirma. E claramente ele faz uma provocação para que a gente volte, porque aqui a gente está na questão 851, né? Para que a gente volte nas questões 250 e poucos, quando ele vai falar de planejamento reencarnatório. Porque essa passa a ser a chave para entender o livre-arbítrio e a fatalidade. Porque se ele está dizendo assim, ó, primeiro que nós temos o livre-arbítrio porque somos livres para pensar e, consequentemente, para agir. Depois que o livre-arbítrio é uma conquista que nós, como espíritos, viemos fazendo ao longo da nossa trajetória no reino nominal. Depois, aí, nessa última questão lida, ele vai e afirma que há um destino para cada homem encarnado, porém esse destino, ele se limita às questões físicas que foram estabelecidas como provas antes da encarnação. Não há destino para as provas morais. Bom, antes da gente seguir a provocação dos espíritos para que a gente volte e reflita sobre as questões do plano reencarnatório, é importante a gente entender aqui um conceito básico da doutrina espírita, um outro princípio básico da doutrina espírita, que é o objetivo da encarnação. Eu acho que não tem uma reflexão que eu faça em que eu não fale do objetivo da encarnação. Porque esse é um princípio basilar da doutrina espírita. O objetivo da encarnação de todos nós é progredir. Esse é um conceito que a gente precisa trabalhar e entender dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina que entende a vida como um processo evolutivo. Entende os fatos para os quais eu aconteço como fatos necessários para me levar ao progresso.
Ou seja, todas as coisas que eu aconteço na minha vida têm o objetivo de me levar a progredir. Por isso, o espírita, quando entende esses princípios, ele não vai adorar a dor de forma nenhuma. Ninguém gosta da dor. Ele não vai adorar o sofrimento de forma nenhuma. Ninguém vai adorar o sofrimento. Porém, ele vai ver neste ou nestes uma alavanca para a sua transformação moral, para a sua transformação intelectual, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, e vai procurar fazer uso disso para superá-los. Esse é o entendimento que está por trás desse conceito de que o objetivo da nossa vida é nos levar ao progresso. É nos ajudar a sair da condição de inferioridade, de espíritos imperfeitos, terceira ordem, de acordo com o Livro dos Espíritos, para o de espíritos puros, primeira ordem, de acordo com o Livro dos Espíritos. Esse conceito é importante a gente ter por trás. Porque se a gente vai falar de planejamento reencarnatório, e se o planejamento é da minha encarnação, e se a minha encarnação tem o objetivo de me levar à perfeição, todas as coisas escolhidas como provas físicas numa encarnação, ela tem como objetivo me levar ao progresso. É importante a gente entender esse contexto e esse conceito, melhor dizendo, para que eu não olhe para a encarnação e ainda mais detalhadamente, para que eu não olhe para as coisas que eu vivencio como uma punição ou como um castigo, porque não o são. São uma oportunidade de transformação. Esse conceito é muito importante, a gente ter firmado dentro de nós, para quebrar um pouco esses paradigmas que temos, esses preconceitos de que Deus deseja isso, de que Deus deseja aquilo. Como dizia minha avó quando eu era criança, Deus sempre quer o melhor para você e para todos. Resta saber se você quer. Porque já que Ele sempre quer, as condições da vida vão ser sempre favoráveis para que você progrida. E o semeador saiu a semear, e de sua mão caíam as sementes. São N exemplos que a gente podia ficar citando aqui para demonstrar que as oportunidades, elas sempre existem, ou seja, Deus sempre quer. A lei de Deus sempre favorece. Resta saber se eu quero, porque a transformação ela é minha, ela não é do outro, ela não é de Deus, ela é minha. Dito isso, vamos lá na 258 e 259. Olha só. Na 258, Kardec vai perguntar assim aos espíritos: quando na erraticidade, ou seja, antes de encarnar, na condição de espírito livre do corpo físico, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, voltamos à questão lá 851, quando ele fala que há destino na escolha que eu faço das provas da minha próxima encarnação. Aqui é isso que Kardec está perguntando a eles. O espírito tem consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E os espíritos respondem: ele próprio, ou seja, o espírito, escolhe o gênero das provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então aqui ele já começa a separar dois tipos de livre-arbítrio. Olha que interessante. Um livre-arbítrio prévio à encarnação, que consiste, dois momentos. Um livre-arbítrio no momento prévio à encarnação, que consiste na escolha das provas que eu vou passar na minha próxima encarnação. E o livre-arbítrio da encarnação, vivido no momento da encarnação, que consiste na questão das provas físicas, muitas das vezes em vivenciá-las. Aí não tem o livre-arbítrio, é a vivência, é a consequência da escolha, mas que no campo moral é a total liberdade, porque tenho a liberdade de pensar, se assim eu quiser fazer, e escolher como agir nas diversas situações.
Mas vamos para 259, porque aí ele vai explicar o que é esse conceito de gênero de provas. O que são os gêneros das provas que eu escolho? Até onde isso vai? Do fato de pertencer ao espírito à escolha do gênero de provas que ele deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Então, Kardec está perguntando se o gênero das provas são todas as tribulações materiais que eu passo ao longo da minha encarnação inteira. Eu tenho 51 anos, engenheiro, fiz ali a faculdade na fase ali dos 20 e poucos anos. Isso estava pré-determinado? Que eu ia ser engenheiro, que eu ia fazer? É isso que ele está perguntando aqui. Até que ponto vai essa escolha das provas, esse gênero das provas? Resposta dos espíritos: todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São, muitas vezes, consequências das vossas próprias escolhas e ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade, ou, se preferir, do seu livre-arbítrio. Ora, então, por gênero das provas, a gente vai entender a família de nascimento. Sim, a família que eu nasci é pré-determinada. Pai, mãe, tio, tia, periquito, papagaio, toda aquela situação de nascença, ela foi pré-determinada. A situação econômica, a situação social, a situação do corpo físico, as predisposições desse corpo físico a tal ou qual problema físico, a tal ou qual doença. Até mesmo podemos imaginar como planejamento, como proposta, mas aí já não tão amarrada como as condições de nascença, os grandes encontros. Às vezes, as grandes amizades, como o próprio livro dos Espíritos nos narra, os espíritos afins, eles se buscam na multidão. Porém, o determinismo, na ótica da doutrina espírita, ele se resume a isso, ao gênero das provas. E ao gênero das provas, se eu olho uma condição de nascença e a família de nascença, aí a gente tem as maiores condições do nosso determinismo. Agora, como eu vou lidar com isso, é o que ele explica, aí é o meu livre-arbítrio. Se em determinado momento da vida eu vou deixar que uma predisposição para essa ou para aquela profissão caminhe ou não, é uma escolha da vida. Não é uma pré-definição. Pode ser, quando muito, um planejamento prévio. Um planejamento no sentido de um desejo prévio. Ou seja, eu desejo, por exemplo, eu agora com 51 anos, ok? Eu desejo que aos 80 eu esteja tocando piano. Um exemplo. É um desejo meu, eu posso chegar aqui e planejar, vou pegar meu amigo Ambrósio aqui, Ambrósio, vamos fazer uma planilha aqui. Então eu vou ter que estudar teoria musical, vou ter que escolher a professora ou o professor, vou fazer tantas horas de estudo por semana e aos 80 anos eu vou estar tocando Bach ou Beethoven. Ok, esse é o meu desejo, aqui, feito nesse momento zero. De que depende a consecução desse desejo? Primeiro, eu chegar aos 81 anos de vida. Segundo, eu cumprir esse planejamento. E o cumprimento desse planejamento é livre escolha minha, durante esses 30 anos que me restam até os 81. Percebe a diferença de planejar, de desejar algo previamente e de executar? Eu posso ainda pensar assim, não, eu vou desejar isso porque eu tenho uma condição material que me permite pagar a aula, ter tempo para isso. Posso. Essas são as condições físicas que eu já tenho.
Então, quando o Espírito fala do planejamento e do determinismo, o determinismo está fortemente ligado a essas condições de nascença, fortemente ligado às condições do meu corpo biológico, fortemente ligado àqueles padrões mentais que eu já venho trazendo de décadas, de encarnações. Porém, ao aqui mergulhar e ao lidar com essas situações que me foram estabelecidas e escolhidas com maior ou menor grau de consciência pelo Espírito previamente à encarnação, eu vou começar a interagir com elas. E para interagir com elas, como recomenda Jesus, como vai falar Emmanuel, como vai falar Hamed, como vão falar os Espíritos aqui na 843, eu preciso usar a minha capacidade de pensar. Porque é pensando, é refletindo sobre o entorno que eu vou poder fazer as melhores escolhas. E fazendo as melhores escolhas é que eu vou progredir intelecto e moralmente. E cada vez mais crescer na escala. E por último, porque o tempo se aproxima do final, eu fiz uma provocação sobre a influência dos espíritos, né? Porque a gente às vezes fala assim, o espírito nos influenciam, e aí, meu Deus, eu sou joguete na mão dos espíritos. Eu poderia aqui, para responder essa questão da influência dos espíritos, recorrer àquelas questões que provavelmente muitos de vocês conhecem, que está lá no Livro dos Espíritos, quando eles vão dizer que os espíritos nos influenciam a tal ponto que muitas das vezes não sabemos diferenciar quais são os nossos pensamentos e quais são os deles. E aí as pessoas, quando leem essas questões, ou quando liam, ficavam às vezes assustadas, falavam, meu Deus, então os espíritos estão no meio dos meus pensamentos. E ficam assustadas. Eu confesso que quando lia isso, eu não me assustava muito, porque eu percebia o grau de influência que a gente vive na nossa vida material. E aí eu faço um convite a todos que ainda não assistiram, que assistam no Netflix um documentário, filme, chamado Dilema das Redes. Ele é incrível, porque ele mostra a influência. Ele mostra a influência do mundo, eu não estou nem falando dos pobres dos espíritos. Pobre dos espíritos. Nosso benfeitor, ele queria, tudo que ele queria era poder influenciar mais os nossos pensamentos. Ele mostra a bolha ou as bolhas que nós vivemos atualmente nas chamadas redes sociais. E aí é WhatsApp, é Google, Chrome, os aplicativos para acessar a internet, é YouTube, Facebook, Instagram, todos esses. Eles nos mostram que, na verdade, essas redes sociais criam verdadeiras bolhas para nós. E nessas bolhas existem aquelas pessoas que pensam exatamente como nós, ou que têm tendência de pensamento semelhante aos nossos. E aí nós trocamos apenas com essas pessoas. E porque trocamos apenas com essas pessoas, continuamos pensando e acreditando apenas naquele conjunto de crenças e valores. Você quer influência maior do que essa? Você quer uma dificuldade maior do que essa para que você consiga quebrar um paradigma de pensamento e conseguir olhar e pensar de uma forma diferente a tua vida? Essa, para mim, é a maior influência que a gente sofre hoje em dia. Lá no final do filme, num rápido spoiler aqui, um dos ex-diretores de uma dessas grandes empresas de rede social, ele dizia o seguinte, poxa, mas como que você vai fazer para sair da bolha? E aí ele fala uma frase muito interessante, ele diz assim, para você sair da bolha, você precisa aprender a ouvir o diferente. Você precisa estar aberto a querer ouvir a opinião daquele que pensa diferente de você. E isso é fundamental, né? Quando a gente fala de livre-arbítrio, de aprender a pensar. Se eu só compartilhar, trocar ideias, aprender a ouvir aquele que pensa exatamente como eu, é como falou certa vez Jesus, 2 cegos caminhando para o precipício. Eles não vão enxergar o precipício. Agora, se eu aprendo na relação com o outro a ouvir o que pensa diferente, e quando eu falo ouvir, não é simplesmente
que é o que às vezes a gente faz, né? Tá sem paciência, porque o outro tá falando, tô ouvindo. Não, você não está ouvindo. Você está deixando o outro falar ao vento. Ouvir é dar atenção, acolher e refletir. Processar. Não tomar como verdade, mas processar. Quando eu faço isso, eu abro espaço para refletir. Eu abro espaço para quebrar a minha forma única de pensar e que me levou ao longo das encarnações, muitas das vezes, a repetir padrões. Então, antes até de eu me preocupar com a influência dos espíritos, porque ela existe, que eu aprenda também a me preocupar, porque é semelhante o processo. A gente está falando de sintonia mental. Que eu me preocupe com as minhas sintonias mentais no mundo encarnado, porque se eu me preocupar com essa, eu por tabela vou estar me preocupando com a dos espíritos. Se eu por tabela me preocupar em pensar antes de agir, como falou Jesus, eu por tabela vou estar buscando sintonias mais elevadas. Os espíritos benfeitores, porque o nosso tempo acaba, eles têm uma característica. Eles respeitam profundamente a nossa capacidade e a nossa liberdade, melhor dizendo, de pensar. Você não vê um espírito benfeitor dizendo faz isso ou faz aquilo. Você vê um espírito benfeitor, quanto mais superior ele for, te estimular ao caminho do bem. Mas ele não vai te determinar a fazer isso ou aquilo, porque ele respeita, por ele já ter passado por essa trajetória, ele sabe o quão importante é a gente desenvolver a nossa capacidade de discernir. E aí, para poder encerrar, eu termino com um trechinho que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, nos referenciando ao nosso modelo como espírito, a aspiração moral que a gente pode ter aqui na Terra, que é Jesus, dita no próprio livro dos Espíritos, quando ele disse assim: se alguém quiser vir após mim. Percebe como que um espírito, o mais evoluído que já encarnou na Terra, se refere a nós? Ele não fala o seguinte: você tem que vir após mim. Não. Se, o condicionante da vontade, se alguém quiser vir após mim. Então, se você identificou que a vida do Cristo é um exemplo e você quer tomá-la como modelo, ou seja, nós temos a liberdade de escolha. Então, se no nosso momento de liberdade de escolha a gente entendeu que o Cristo é o melhor modelo e queremos segui-lo, como ele fala, não é isso? Negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então, se nós hoje, com o nosso livre-arbítrio, já identificamos no Cristo o modelo e o guia para as nossas ações e, portanto, desejamos segui-lo, que nós neguemos a nós mesmos, ou seja, que nós abafemos um pouco a ilusão que essa vida material que nessa encarnação nós temos nos dá de que somos os senhores dela. Tomemos a nossa cruz de cada dia, ou seja, lidemos com as situações que a vida nos oferece, porque a situação que a vida oferece a cada um de nós é a situação necessária ao nosso progresso. E sigamos Jesus, ou seja, que enfrentemos a dificuldade de cada dia pautados nos exemplos que Jesus nos deixou, porque Ele é o nosso modelo. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cruz de cada dia e siga-me. Que a paz de Jesus seja a nossa companheira agora e sempre. Obrigado, meu bom amigo Gustavo. Bem, chegamos ao término do nosso encontro, desta nossa reunião.
agradecidos por esta oportunidade de reflexão, que, assim como disse o Gustavo, nos provoca a olharmos para dentro de nós mesmos e avaliarmos até que ponto nós estamos dispostos a pensar antes de agir, a ouvir o outro, acolher e refletir, a pensar para que toda a nossa ação seja na direção do progresso, tendo como modelo nosso irmão maior, Jesus. E assim nos dirigimos a Ti, Senhor Jesus, a Maria de Nazaré, aos amigos espirituais que amparam a nossa casa e principalmente a Deus nosso Pai, a permissão para encerrarmos este nosso encontro com muita paz em nosso coração. Graças a Deus.